dos álbuns mais importantes do rock progressivo. E também da banda Genesis. Selling England by the Pound. Lançado no dia 28 de setembro de 1973. O álbum foi gravado em agosto e lançado em setembro. Teve o single I Know What I Like, que saiu em fevereiro de 1974. E o lado B com a música Twilight Alley House, do lado B, né, do single. A Twilight Alley House você encontra num vídeo gravado, se não me engano, eu não me lembro, não sei se é na Holanda, não me lembro o lugar, mas vocês já têm vídeos remasterizados que eles tocam essa música em 72, talvez um pouco antes do Foxtrot. É um disco espetacular, realmente um clássico inigualável, né? É um disco até mesmo obscuro, né? Tem umas partes muito obscuras no álbum, né? É muito interessante o ambiente, né, das músicas do disco em si. Quando foi dado início às gravações, a Carisma Records, a gravadora do Genesis, deu um prazo para gravar um novo disco de 2 a 3 meses. Eles queriam um álbum às pressas, né? Após o fim da turnê do álbum, né, para promover o álbum Foxtrot, né, outra pérola do Genesis, Foxtrot, Watch of the Sky, Supper's Ready, Get Out by Friday, entre outras aqui sensacionais. A gravadora, após o final da turnê, deu esse prazo de 2 a 3 meses para material novo. Enquanto isso, eles tocaram ao vivo para a rádio King Biscuit Flower Hour, né? E essa gravação acabou se tornando o que nós conhecemos como Genesis Live, lançado também em 73, depois do Foxtrot. A gravadora quis fazer um álbum ao vivo rapidamente, baixo custo, enquanto o Genesis trabalhava no novo material, né, para o próximo álbum. Disco sensacional, maravilhoso, que eu vou falar desse álbum em breve. Eu já tinha feito sobre esse disco, mas eu acabei excluindo o vídeo porque não estava muito bom, né? Faltavam algumas informações e eu acabei excluindo. Então, em 2 dias, Peter Gabriel escreveu todas as letras do Selling England by the Pound. Também o Steve Hackett, o guitarrista, estava numa fase um pouco complicada, porque estava se separando ali da sua primeira esposa. No início das gravações do álbum, né, no início das sessões, Phil Collins formou uma banda com o ex-guitarrista do Yes, o Peter Banks, o que preocupou o Genesis, né, pensando que talvez Phil Collins pudesse deixar a banda, mas isso não aconteceu, né? Ele participou ali de outra banda, mas continuou bem ativo no Genesis. Se não me engano,
Essa banda é o Flash, se não me engano. O Peter Banks, né, tinha uma banda que chamava Flash, provavelmente é essa banda da qual Phil Collins participou, mas eu não tenho certeza ainda. Eu sei que existe o Flash, são discos muito bons do Flash, mas não sei se exatamente, eu preciso pesquisar melhor. Qualquer coisa eu deixo na descrição. Então, dadas as gravações, com várias sessões, né? E partes de músicas que eles depois ajuntaram para formar peças, né? De músicas que eles foram acrescentando em outras músicas, como Fifth of Fifth também, a primeira Dance in the Moonlight Night, entre outras. Né? O disco era para ter uma faixa adicional que se chamava Deja Vu, escrita pelo Peter Gabriel e o Steve Hackett. Mas a música ficou inacabada, não tiveram tempo, então ela ficou de fora do álbum. Com o sucesso da música I Know What I Like, coisa que o Gênesis não pensou naquele momento, que a música ia se tornar radiofônica, não era a intenção do Gênesis. Eles foram convidados para tocar no programa Top of the Pops, um programa muito famoso, mas eles recusaram, né, não participaram. Tony Banks, tecladista, usou, né, no álbum Selling England aqui, sintetizadores novos, Mellotron, né, que deu para fazer também uso de coral, né, nas músicas. Aqui, Peter Gabriel, ele sugere ali muitos temas nas letras, como a perda da cultura folk inglesa e o aumento da música americana na Inglaterra, né? Por isso a ideia do título, Selling England by the Pound, a música americana estava invadindo a Inglaterra e teve essa ideia, Selling England by the Pound, né? O disco, na sua época, recebeu críticas mistas, né? Não foi assim tão favorável como se pensa, né? O álbum se tornou clássico aos poucos, né? Na época, o Gênesis era muito criticado também. Né? Eles nunca tinham críticas sempre positivas, né? Eram sempre mistas. Recebeu o certificado de ouro. E como eu falei, as críticas foram melhorando ao longo do tempo, né? As pessoas foram percebendo melhor que isso aqui realmente é um clássico sensacional e inigualável. Né? Assim como aconteceu com outras bandas, quando os Beatles lançaram o Sgt. Pepper's também não foi vendeu bem porque era Beatles, mas o pessoal estranhou muito a sonoridade do álbum. Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, também não foi assim um sucesso imediato, apesar de ter vendido milhões de cópias. As críticas foram realmente mistas, né? Não foram tão favoráveis assim. Esses álbuns foram se tornando clássicos ao longo do tempo, entre outros, né? O engenheiro de som é o John Burns, que tem conseguido dar uma sonoridade muito boa para o álbum, né? Talvez o primeiro álbum do jeito bem mais produzido, né, do que os anteriores. Então a capa aqui
de uma pessoa chamada Beth Swanwick, se não me engano. Se não me engano, essa capa é dos anos 30, essa pintura, né? E, se não me engano, não tinha esse rapaz deitado aqui no banco, né? Acho que foi acrescentado e se tornou um clássico maravilhoso, né? O Gênesis, então, saiu em turnê, tem registros ao vivo, né? Você encontra, antigamente tinha os bootlegs em vídeo, DVD, né? Mas saiu oficialmente, né, esses shows da Straight Smith Productions. Na verdade, esses shows foram gravados em várias ocasiões, mas no filme foi editado, tem apenas 1 hora de duração, muitas músicas ficaram de fora. A ideia inicial era para que fosse exibidos nos cinemas, mas o pessoal do Gênesis abortou a ideia, achou que não estava muito bom, acabou não acontecendo a ideia de ser exibido nos cinemas. Então nós temos aqui o Peter Gabriel, Steve Hackett, Tony Banks, Michael Rutherford, né? Grandes músicos, né? Sensacionais. Esses músicos são de primeira linha, primeira classe, né? Sem dúvida. A primeira música, vamos lá. Dance with the Moonlight Night é uma música lindíssima, com uma vibração um pouco obscura. Ela começa lenta, como eu falei, ela foi feita em partes, né? Ela começa lenta, depois ela começa a ter uma levada um pouquinho mais rápida, depois tem aquele auge, né? Com teclados, sintetizadores, guitarras, aquele contrabaixo maravilhoso e tal. É uma música muito bonita e o finalzinho dela também é bem, um pouco assim, sei lá, não sei dizer ao certo, é bem obscuro, um pouco sinistro assim, o finalzinho dela, assim, um som, um ambiente legal, mas ao mesmo tempo obscuro, né? A Know What I Like, a famosíssima música do Gênesis, que a intenção não era que ela se tornasse famosa para execução em rádios, né? Não era a ideia do Gênesis, não era essa a intenção. E o Phil Collins disse que nessa música ele está imitando o Ringo Starr, né? Porque ele é muito fã do Ringo Starr, ele está tocando o estilo que o Ringo tocava com os Beatles, né? E aquela percussão do começo da música ali, é o Peter Gabriel que fez. First of Fifth, outro clássico inegável do gênero, música totalmente lindíssima, com solos de guitarra no meio que você viaja, vai para longe, né? Aqueles pianos e tal, aqueles solos do Steve Hackett, aquela vibração do Tony Banks no piano, nos teclados, o que lindíssimo fica. O contrabaixo do Mike Rutherford, que é sensacional, né? Tudo em si. Essa música, Fifth of Fifth, ela deu início para ser do Foxtrot, né, do álbum anterior. Mas ela foi recusada na época do Foxtrot. Então, tempos depois, nas sessões da gravação do Selling English, Tony Banks deu uma melhorada na música, na introdução daquele piano. Era uma peça do Tony Banks. Ele se tornou esse clássico aí maravilhoso. Mas era para ter sido do Foxtrot. A música que fecha o lado A do disco, que é o More For Me, uma música escrita pelo Phil Collins e o Mike Rutherford. É uma música acústica, somente os dois, Phil Collins apenas cantando e o Mike Rutherford no violão.
É uma música muito bonita, apesar de muita gente não gostar, mas é uma música bem bonita do Phil Collins, né? O Phil Collins, você percebe, né, depois da fase pop do Genesis, na carreira solo, que ele sempre teve esse lado mais romântico, né, esse lado mais, como fala, emocional, né, as coisas muito bonitas, né. A música The Battle of P Forest, outra música que eu gosto bastante, uma música muito bacana. A início eles fizeram uma música parte, aquele início da canção, um estilo meio que marcha de um exército, assim, mas com umas flautas, com umas guitarras com um trabalho bem legal, assim, que juntaram que depois que a música realmente The Battle of Epping Forest. A música, a batalha da floresta de Epping, a ideia do Peter Gabriel surgiu porque nesse lugar havia rivais, havia gangues querendo conquistar o território, havia muitas brigas, né, muita confusão por causa de gangues querendo tomar o território da floresta de Epping. Phil Collins leu numa revista algo parecido, né? Algo parecido não, ele leu numa revista sobre isso, teve a ideia e tentou pesquisar mais do que estava acontecendo, né? O que aconteceu, né? Nessa floresta, mas ele não achou muita informação e acabou criando, através disso, personagens fictícios, né, para a música. E na execução ao vivo, ele faz várias performances de vários personagens. O cara é muito talentoso, aquela peça teatral incrível do Peter Gabriel, né? Então a música é isso aí. After the Ordeal é uma música instrumental do Steve Hackett, que a princípio não era para ser incluída no álbum, né? A princípio eles não estavam querendo incluir no álbum, mas depois eles deram um arranjo melhor na música, essa música instrumental, que é muito bonita, aliás, né? Eu gosto bastante, mas não era para ser incluída no álbum e acabou, né, inclusa. A música The Cinema Show, a princípio era uma peça de 20 minutos, tá? Mas ia estourar muito tempo do álbum, né? O álbum em si, original, tem aí 54 minutos, então muita coisa tem que ser editada e as músicas, a Cinema Show, eles fizeram uma versão menos longa, né? Apesar dela ter 12 minutos, mais ou menos, né? Um pouco mais de 12 minutos. Mas era para ser em torno de 20 minutos a canção. E logo em seguida, emendado, termina com a música Isle of Plants, que é uma sequência da Dance with the Moonlight Night, para encerrar o álbum, né? Que também é muito bonito. Encerrou magnificamente. E é o álbum, como eu falei, sem discussão, um clássico, né? Muito bonito. Eu já vi alguns vídeos, até lives, sobre o Selling English by the Pound, que eu não concordo, né? Cada um tem uma visão, tá? O disco, essas edições que eu tenho é de 94, 1994. Para mim, essas edições já estão suficientes, né? Já foram reeditadas em 2007, com novas tecnologias e tal, mas essas edições, né, já tá bom para mim.
que é a coleção do Gênesis e tal. Tem as letras, só não tem a foto que vem no encarte com as letras, uma foto deles nos Estados Unidos ali e tal. Então, o pessoal começou a discutir sobre o álbum. Legal. Ah, o álbum é um clássico, o álbum é sensacional, o Phil Collins toca pra caramba, realmente. Mas eu não gosto da música The Battle of Pink Forest, eu não gosto da After Order, eu não gosto da, se não me engano, qual que era? More For Me. Então, quer dizer, o álbum em si não é um clássico. Para ser um clássico, o álbum inteiro tem que ser bom. Tá? Você tem que gostar de todas as músicas, senão o álbum não é um clássico. Algumas músicas são boas, outras não. Eu discordo, né? Para mim, todas as músicas aqui são sensacionais, não tem o que discutir. Mas é questão de gosto, né? Mas enfim, é um disco sensacional, como eu já falei, sempre será um clássico inevitável. Né? Isso realmente é eterno, o maior clássico do Gênesis, por mais que tenha o Foxtrot, Nursery Crime, A Trick of the Tail, já com o Phil Collins no vocais, depois que o Peter Gabriel saiu. Enfim, Silent England vai ser sempre o auge da obra-prima do Gênesis. E tá para sair, que já tá uma novela, né, um box do The Lamb Lies Down on Broadway, que saiu em 74, depois do Silent England, né, que já tem uma pegada totalmente diferente. Muita gente gosta do álbum, muita gente não gosta. Mas enfim, era para ter saído ano passado, depois no começo do ano, agora só vai sair em setembro, tá uma bagunça. E também não tem muita novidade, né? Tudo que tem que vai sair nesse box, a gente já, quem gosta de Gênesis já conhece os materiais que tem ali. Né? Então, não sei se realmente vale a pena, deve sair muito caro, né? Com certeza, né? Um box vai sair muito caro. E não tem lá tanta coisa interessante pelo que eu vi, né? Talvez, quando lançar, talvez tenha coisas ali interessantes, né? Mas pelo que eu vi, não tem muita novidade. Não tem nada a ver, né, com o Gênesis, mas o Peter Gabriel e o rei do underground, o Lou Reed, eram muito amigos, né? Sempre foram grandes amigos. Né? Peter Gabriel já gravou músicas do Lou Reed. O Lou Reed já gravou um cover do Salisbury Hill também, do Peter Gabriel. Eles eram muito amigos, né? E eu tô lendo, né? Lou Reed, o rei de Nova York, né? Biografia sensacional. Eu tô quase na metade e para mim é muito melhor que o outro livro que eu tenho, o Transformer. Né? Isso aqui é muito mais detalhado, muito bem feito, escrito, muito bem pesquisado, tem muita informação que até aqui eu não conhecia. Eu sou muito fã do Lou Reed, Velvet Underground. Mas enfim, é outra história, só citei porque o Peter Gabriel e o Lou Reed sempre foram grandes amigos. Né? Mas tá a dica também, quem quiser. Sensacional, o livro sensacional. Então é isso. Selling England by the Pound para vocês. Clássico, inigualável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Sempre bom falar dessas pérolas. Né? E deixe seu comentário, se inscreva no meu canal, tá bom? Assim que possível eu respondo a vocês, né? O que vocês acham do vídeo, o que vocês acham do álbum, né? É bem legal essa interação. Tá bom, gente? E na descrição eu vou deixar links de canais que eu recomendo, né? Música progressiva, do Fábio Costa, e rock progressivo e além,
do Eduardo Klein. Vão lá, esses 2 vídeos aí são são canais sensacionais, né? Aprendi muita coisa com eles, muito mais progressivo. Para quem gosta de rock progressivo, esses canais são essenciais. E fora do progressivo também, tá? Vão lá, se inscrevam lá que vale muito a pena, ok? Grande abraço a todos, obrigado aí por assistir o vídeo e nos vemos em breve.